Oi, sétimo ano. Tudo bem, gente? Bom dia. Tudo bom? Voltei. Professora Michele Carvalho, estou de volta com vocês para mais um estudo aí. Concordância do sujeito simples e do sujeito composto. Alguns exercícios também do seu livro que nós estaremos aí realizando, tá? Então prepara o seu material, ó. Eu já estou aqui com o meu, tá vendo? Prepara o seu aí, pra gente poder trabalhar. Tem muita coisa pra gente fazer, tá? Tem muita coisa legal aqui no livro pra gente aprender, pra gente fazer, pra gente estudar, né? Então vamos lá, pega seu material, pega o seu caderno, tá? Prepara tudo aí pra gente então dar início ao estudo de hoje, ok? Vamos lá, vou preparar os slides aqui enquanto você também se organiza aí. E aqui, ó, eu saio para não atrapalhar. Preste atenção, tá bom? Preste atenção em tudo que a gente vai falar, que a gente vai ler, que a gente vai fazer, tá? Tudo aqui é muito importante, gente, muito importante, tá bom? Então fique atento aí para você não perder nada, tá? Ok? Então vamos lá. Primeira coisa aí, ó. Veja nestes exemplos, aqui, tô lendo aqui ao lado, né? Veja nestes exemplos a relação de concordância entre o sujeito e o verbo. Nós vimos, lembra que nós falamos que o verbo ele concorda com o sujeito? Lembra disso? Então, regra geral, né? Muito bem. Aí agora a gente vai falar sobre a concordância do sujeito simples e do sujeito composto. Eu sei que a gente já viu numa videoaula anterior uma iniciação também sobre esse assunto, né? Eu sei disso. Mas a gente precisa dar continuidade e relembrar o assunto, porque afinal de contas, ele não terminou, tá? A gente fez uma iniciação e a gente precisa então dar continuidade, tá certo? E aqui diz o seguinte, ó. Conforme você estudou concordância verbal, tá vendo? Concordância verbal é a flexão do verbo para ficar de acordo com o número e pessoa do sujeito. Vamos aprofundar um pouco mais esse estudo. Olha aí, viu? Vamos aprofundar. Então veja nestes exemplos a relação de concordância entre o sujeito e o verbo. E aí eu trouxe aqui o exemplo, né, no slide do seu livro, tá aí na página 94, tá? Se você quiser acompanhar pelo seu livro, ótimo, sem problema nenhum. Pega o seu livro aí, abre na página 94. Pega ele aí, tá? E aí observa, qual é a frase que está aí? A natureza pede socorro, não é isso? A natureza pede socorro. Observa que o sujeito aí é a natureza, né? Tá até circulado aí. Natureza é o núcleo do sujeito simples, ok? Pede socorro é o predicado, né? É o predicado aí, verbal, tá? Pedir é o verbo. Então, é legal porque a gente consegue identificar, né? A gente consegue fazer a análise aí completa. Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui, ó. Virar aqui a página. Isso. Ok? Aí nós temos aqui na página 95, olha só. Raramente os adultos pensam nas gerações futuras. Olha aqui. Quem é que raramente pensa nas gerações futuras? Os adultos, né? Então nós temos aqui também, ó, o sujeito, tá vendo? O núcleo adultos e aqui o predicado verbal. Observa que sempre o verbo está concordando com o sujeito, tá? Os adultos pensam, o verbo sempre aí no plural, terceira pessoa do plural, concordando com o sujeito. Como foi também aqui, ó, a natureza pede. Como a natureza está no singular, o verbo permanece no singular, concordando então com ela, ok? Olha essa outra aqui. O ar, a água, as florestas e a vida selvagem são a nossa herança natural.
Observe esses exemplos, pessoal, tá na página 95, tá? E aí você tem os núcleos, olha. Quais são os núcleos do sujeito composto aqui? Ar, água, florestas, vida, tá vendo? Então, esses núcleos aqui, ó, fazem parte do sujeito composto, tá? E aí o verbo, repara, foi para o plural. Olha aí que legal, viu? Concordando com esse sujeito composto, beleza? Então é isso, né? A regra geral tá bem entendida, né, gente? Não tem muito que a gente, né, debater sobre, tá? É mais entender que na regra geral o verbo concorda com o sujeito. Na página 100, antes de ir para a página 100, fica aí na página 95, só para completar, né? A letra A diz assim, ó. Nas orações com o sujeito simples, que apresentam o núcleo no singular, o verbo ele deve ficar no, escreve aí, singular também, né? Página 95, tá, gente? Completa essa linha aí da letra A. O verbo deve ficar no singular, ok? E na letra B, nas orações com o sujeito simples que apresentam o núcleo no plural, o verbo deve ficar no plural, né? E na letra C, nas orações com o sujeito composto, o verbo deve ficar no plural, ok? Fizemos então? Belezinha? Muito bem. Então vamos lá. Aí tem o exercício da página 100. Vai lá para a página 100. Vai lá, na página 100. Olha só. Complete as frases com uma das formas verbais entre parênteses, fazendo a concordância adequada com o sujeito da oração. Então, na letra A, nós temos aí, ó, James Cameron, verbo criar, né? Alguns dos maiores sucessos do cinema. Então, aqui já está, ó. Essa aqui já deixei assim de exemplo, né? Para você poder escrever aí no seu livro e prestar atenção em como você vai fazer essa concordância aqui, ó. James é uma pessoa, ele criou alguns dos maiores sucessos do cinema. Então, nós temos aí o verbo criou, tá? Na letra B, produções de James, filmes, né? Como O Exterminador do Futuro, Aliens, Titanic, Avatar. Ou seja, foram ou foi produções dele? Foram, né? Então, olha aí. Foram produções de James Cameron, filmes como O Exterminador do Futuro, Aliens, Titanic e Avatar, tá? Vamos para a letra C. Tá escrevendo aí? Vamos lá. Letra C. Para James Cameron, a questão ambiental parece ou parecem? No caso aí, parece, né, o naufrágio do Titanic, tá? Então, para James Cameron, a questão ambiental parece sujeito simples, verbo concordando com o sujeito, ok? Então, aí, parece, tá? Letra D. Ser reduzidas a poluição e a destruição. Então, o que é que precisa ou precisam? Então, no caso aqui, precisam ser reduzidas a poluição e a destruição, tá? Dois núcleos aí, né? No sujeito composto, ok? E na letra E, os problemas ambientais devem ser tratados pela sociedade? E aí? Devem, ok? Devem ser tratados pela sociedade, ó, os problemas ambientais, tá? Então, no plural, verbo concordando aí com o sujeito, ok? Deu para entender? Página 100, tá, pessoal? Tá aqui, ó, página 100, faz a correção aí, tá? Bem direitinho, ok? Então, ficou na letra A, criou, na letra B, foram, na letra C, parece, na letra D, precisam, na letra E, devem. Cuidado com essa terminação ão, tá vendo?
Porque tem aluno que confunde e escreve aotil, né? Não pode. Aotil é futuro, tá? Aqui o tempo indicado é passado, né? Pretérito. Então, já aconteceu. Foram, precisam e devem. O som, ele é mais fechadinho, né? Já no futuro, o aotil é justamente para dar essa entonação forte, né? Deverão, passarão, tá? Então não confunda, não confunda. Pretérito, terminação é AM, ok? Então vamos lá. Próxima página. Epa, até antecipou aqui. O exercício 2 é para você fazer. Esse aqui é para você fazer, gente, né? Vamos treinar. Ó, reescreva estas frases inspiradas na entrevista, substituindo o verbo haver por existir ou o verbo existir por haver. Então vamos lá? Vamos fazer juntos? Vamos lá? Olha a letra A. Havia icebergs na rota do navio. O que você vai escrever aí? Você vai substituir o verbo havia pelo verbo existir. Será que ele fica no plural? Será que ele fica no singular? Como é que vai ficar isso aí? Se havia icebergs, então agora existe. E aí? Existiam icebergs na rota do navio, tá? Então escreve aí. Existiam icebergs na rota do navio, ok? Certinho? Muito bem. Na letra B, gente, há personagens acordando no filme o tempo todo. Pensa aí. Verbo haver é para você trocar pelo verbo existir, tá? Como é que vai ficar essa frase? Existem, né? Existem personagens acordando no filme o tempo todo, tá? Então, ó, saiu o verbo haver aqui, tava no singular, tá vendo? Quando você usa o existir, ele vai para o plural, viu? Tá? Existem personagens acordando no filme o tempo todo. Olha a letra C. Vamos lá. Estou dando um tempinho que é para você fazer a sua correção aí, né? Na letra C, pessoal. Lembrando que nós estamos na página 100, exercício número 2, ok? Página 100, exercício número 2, tá? Do seu livro. Então vamos lá. Letra C. Existem planos para uma sequência de Avatar. Então, olha só, agora existem, que está no plural, você vai usar o verbo haver no singular, correto? E como vai ficar, gente? Escreve aí, para ver se vai ficar igualzinho o que eu coloquei aqui. Vai ficar assim, ó, vamos lá? Há planos para uma sequência de Avatar, ok? Então, existem, estava no plural. Quando a gente troca ou substitui pelo haver, ele permanece no singular. Há planos para uma sequência de Avatar, ok? Vamos para a letra D. Havia icebergs na rota do navio. E aí? Essa aqui, inclusive, acho que repetiu a daqui, né? Ó, havia icebergs na rota. É, tá igualzinha. Vamos ver a resposta? Mesma coisa, existiam icebergs na rota do navio, tá? Letra E. Ainda existe tempo de reduzir o ritmo de poluição e de destruição para evitar o pior. Então, ainda existe tempo de reduzir o ritmo de poluição e de destruição para evitar o pior. E aí? Como vai ficar? Tira o existe e coloca o verbo haver. Então, ainda
há tempo, né? Aqui, ó. Ainda há tempo, tá? Substitui o existe pelo verbo haver. Ainda há tempo de reduzir o ritmo de poluição e de destruição para evitar o pior. Ok, gente? Certinho? Fizemos então a número 2, né? Da página 100. Ainda na página 100, tá? Vamos agora para o número 3. Deu tempo aí de você corrigir, de você escrever, de você perceber, entender o que você conseguiu já assimilar, fazer direitinho? Tranquilo, né? Muito bem, então vamos lá. Na página 3, nós temos aqui... Aliás, gente, no número 3 da página 100, página 100, desculpa aí. Número 3 da página 100. Olha só, compare as orações que seguem. Nós temos 3 orações, né? Temos vagas para cineastas, existem vagas para cineastas, há vagas para gestores cineastas, reparou? Bem parecidas, né, pessoal? Mas os verbos são diferentes. Pensa aí um pouquinho enquanto eu bebo uma água aqui. Olha o que diz aí embaixo. A informação que as 3 orações apresentam é praticamente a mesma. Podemos afirmar que essas orações também apresentam o mesmo tipo de sujeito? Será? Dá uma olhada aí de novo, vou te dar um tempo. Temos vagas para cineastas. Observa aí, qual é o sujeito dessa oração? Aí vai para de baixo. Existem vagas para cineastas. E na terceira, há vagas para gestores cineastas. Vamos lá, lembra dos verbos impessoais, né? Ah, então tá bom. Então vamos ver aqui como é que a gente pode estar respondendo essa questão número 3? Olha só. Claro que não, né, gente? O sujeito não é o mesmo. Na oração 1, apresenta um sujeito implícito, aquele oculto, né? O escondidinho, o nós, ó. Nós temos vagas para cineastas, tá? Na oração 2, apresenta um sujeito simples, porque o que existe? Existe vagas para cineastas. Então, vagas para cineastas existem, ou seja, sujeito simples. E na oração 3, é uma oração sem sujeito. Por quê, gente? Porque apresenta um verbo impessoal, ok? Lembrou aí? Porque apresenta o verbo impessoal haver. Olha aqui, o azinho aqui, o H, tá vendo? Verbo haver. Então, aqui eu tenho uma oração sem sujeito. Na segunda, temos uma oração com sujeito simples. E na primeira, temos uma oração com sujeito implícito, que é o oculto, né? Muito bem. Anota aí, corrige aí no seu livro, página 100, exercício número 3, tá? Podemos passar? Pegou? Vamos lá, então. Na questão 4 da página 101, olha só. Aqui, página 101 agora, pessoal. Vira aí a folha. Página 101. Aqui você vai indicar se as orações seguintes apresentam verbos impessoais, ou seja, se são orações sem sujeito, e aí vai justificar a sua resposta, tá? Então vamos lá, com calma. Você vai ler a oração e você vai dizer se essa oração apresenta verbo impessoal, ou seja, se essa oração é sem sujeito, ok? Vamos tentar fazer? Página 101. Você tem 5 orações aí. A primeira, os ambientalistas amanheceram tristes após a votação das mudanças no Código Florestal.
Na segunda, letra B, as mudanças no Código Florestal fizeram o desmatamento aumentar. Letra C, existem chances de um aumento maior no desmatamento. Letra D, há um risco de contaminação dos rios por agrotóxicos. Letra E, o impacto ocorreu 90 segundos após o sino de alerta ter sido tocado. Então, como é que ficou aí a letra A? Será que tem verbo impessoal? Será que não tem verbo impessoal? Porque olha só, os ambientalistas amanheceram tristes após a votação das mudanças. Gente, o que quer dizer esse amanheceram tristes? Pensa nesse verbo aí. Qual é o sentido dele aqui, o significado dele aqui? Aqui, será que esse verbo aqui ele representa um fenômeno da natureza ou ele quer dizer outra coisa? Pensa aí comigo. Os ambientalistas amanheceram tristes. Quer dizer o quê, gente? Que eles acordaram tristes, não é isso? Não é um fenômeno da natureza. Então, cuidado nessa hora de analisar as orações. Tem que pensar, tá? Então, vamos à resposta aqui da letra A. Olha só. Essa oração não apresenta verbo impessoal. Não apresenta. Nela, o verbo amanheceram não indica fenômeno da natureza, e sim ação de acordar. Por apresentar o sujeito simples no plural, os ambientalistas, o verbo concordou com ele, por isso o verbo está no plural. Os ambientalistas amanheceram, acordaram, ok? Deu para entender? Muito bem. Explique então aí direitinho, tá? E aí, nós vamos para a letra B. Vamos lá? As mudanças no Código Florestal fizeram o desmatamento aumentar. E esse verbo fazer aí, gente? Será que ele está indicando o tempo decorrido? Será que ele está indicando o fenômeno da natureza? Será que ele é impessoal? Volta lá e lê de novo. As mudanças no Código Florestal fizeram o desmatamento aumentar. Não, né, gente? Não. Ele não indica tempo decorrido e nem fenômeno da natureza. Portanto, ele não é impessoal. Ele não é impessoal, tá? O sujeito da oração é as mudanças no Código Florestal, ok? Ele não é impessoal, tá, gente? Muito bem. Deu para entender? Letra C agora, vamos lá. Escreve aí direitinho, bem explicadinho, tá vendo? É para o aluno perceber qual é o sentido, né, do verbo, o significado aqui do verbo nessa oração. Tá vendo como é importante a gente pensar sobre aquilo que a gente está lendo, tá? Senão a gente cai no erro de só ficar querendo decorar. Ah, esse verbo é impessoal. Não, mas espera aí. Será que ele é impessoal dentro desse contexto? Nessa situação? Então, a gente precisa parar, pensar sobre aquilo que a gente está lendo. Tá legal? Letra C. Existem chances de um aumento maior no desmatamento. Olha aí. Existem chances de um aumento maior no desmatamento. Esse verbo existir, gente, será que ele é impessoal? Ele tá no plural, ó. Não, né? Ele não é impessoal. E ele deve concordar com o sujeito a que se refere, que no caso aqui é a palavra chances. Então, existem chances de um aumento maior no desmatamento. Esse verbo aí não é impessoal, ok? Vamos lá para a letra D. Letra D. Tá comigo aí, gente?
Vamos lá? Corrigindo, né? Fazendo todas as atividades direitinho. Tá? Na página 101 do seu livro, não deixe de fazer, tá? Ok? Então vamos lá. Letra D. Há um risco de contaminação dos rios por agrotóxicos. Há um risco. Ó, o verbo haver aí. E agora, gente? Será que ele é um verbo impessoal? Há um risco de contaminação dos rios por agrotóxicos. Tem sujeito nessa oração? E aqui, ó, tá vendo? Não tem sujeito, então é uma oração sem sujeito, tá? O verbo haver aqui, com sentido de existir, é impessoal, tá vendo? Muito bem. Então, aqui na letra D é uma oração sem sujeito, tá? Tranquilo, gente? E na questão 9, desculpa, na letra E, na letra E, o impacto ocorreu 90 segundos após o sino de alerta ter sido tocado. Qual é o verbo aí, pessoal? Ocorreu, né? É o verbo. Ocorreu é o verbo, tá? Ocorreu é o verbo aqui, ó. Esse verbo é verbo impessoal? Fica a pergunta aí para você pensar. Não, né, gente? Esse verbo não é verbo impessoal. Então, aqui, o impacto ocorreu 90 segundos após o sino de alerta ter sido tocado. Você tem um verbo, que é o verbo ocorrer, e ele não é impessoal. Portanto, ele deve concordar com o sujeito a que ele se refere. No caso aí é o impacto, ok? Tudo bem, gente? O impacto. Então, corrija aí. Corrija aí direitinho o seu exercício, tá? Não deixe de fazer. Então, assim, ó, a gente termina o exercício número 4 da página 101. Tá? Na página 101. Ok? Muito bem. Tá? E aí, a gente vai voltar depois, numa próxima vídeo aula, né? Pra gente poder corrigir os exercícios das páginas seguintes, ó. Tem página 105, 106, 107 e finalizamos na 108, tá? Para você poder ter os seus exercícios aí todos organizados direitinhos. Tem que praticar, hein, gente? Tá bom? Na página 105, você tem algumas manchetes para responder aí as questões. Então, olha só. Na página 105, tá? Na página 105, você tem aí: atrasados no Enem são esperados com festa e certificado em São Paulo. Você tem outra manchete aí embaixo: ó, motorista prolonga percurso para ajudar os atrasados no Enem. E uma terceira manchete: precisam ver o outro se dar mal, diz psicóloga sobre quem ri de atrasados no Enem. Tá? E aí na questão 4, 5 e 6, ó, na 4 quer saber em qual das manchetes há um sujeito indeterminado, ok? Você procura aquele verbo que está na terceira pessoa do plural, né? Tá? Como, por exemplo, olha a terceira manchete. Precisam ver o outro se dar mal. Quem é que precisa? Terceira pessoa do plural, precisam. Então, sujeito indeterminado, ok? Na questão 5, é possível inferir a quem esse sujeito indeterminado se refere? E aí você tem um texto, né? Você pode ler o texto aí para você tentar compreender. E a questão 6, qual o sujeito nas outras manchetes? E aí você vai buscar o sujeito dessas duas outras manchetes que tem aí. Ó, atrasados no Enem são esperados com festa. Quem é esperado com festa?
atrasados no Enem. Então, identificou o sujeito, ok? Entendeu? Não é difícil, tá? Dá para fazer direitinho. Beleza? Então, essa parte aqui, gente, é uma revisão sobre os sujeitos, né? Oração sem sujeito, sujeito indeterminado, sujeito implícito, que é aquele oculto, sujeito simples, tá? Então, você não deixa de fazer. Ok? Tem a charge aí, para você também interpretar. A professora de redação deve ver com vocês essa parte aí, tá? E lá na página 108, pega lá na página 108, que é só para você completar, sintetizando então essa unidade, né? Essa matéria que a gente acabou de ver. Vai lá na parte dos verbos impessoais e aí você escreve aí, ó, verbos que indicam fenômenos da natureza, como por exemplo, coloca alguns exemplos aí: chover, ventar, nevar, tá? Aí você põe também o verbo haver, o verbo fazer, com sentido de tempo decorrido, né? Com sentido de tempo, tá? E põe também o verbo ser, indicando tempo, indicando horas, tá? Ou até fenômeno natural, beleza? Escreve isso aí. Verbos impessoais, tá? Lá em cima, concordância verbal, ó, sujeito simples, sujeito composto. O verbo fica no plural, né? Sujeito composto. Como é que fica o verbo, gente? No plural, tem mais de um núcleo. Lembrou? Então escreve aí, tá? O núcleo do singular, aí embaixo, o verbo fica no singular, né? E o núcleo do plural, o verbo fica no plural, tá? Na oração sem sujeito, a oração sem sujeito é aquela em que o verbo ele não se refere a nenhum ser. Lembra que a gente falou disso? Então, é uma oração formada apenas pelo predicado, ok? E que apresenta um verbo impessoal. Tá bom, gente? Então, é isso. A gente vai finalizando por aqui com a página aí 108, tá? E a gente se vê numa próxima videoaula, tá bom? Tchau, tchau, gente!